fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão só para lhe roubar o coração. E assim fosse o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para entender, humano demais para entender esse que e tomaste pela mão. Geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais para entender, humano demais para entender esse jeito de amar quem não merece. Sou humano demais para entender, humano demais para compreender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Eu me lembro que tão logo o Papa Francisco faleceu e a notícia correu o mundo, eu entrei logo em seguida ao vivo num canal de televisão que pediu a minha participação. E lá eu falei que o grande legado que eu percebo de Francisco para nós é nos recordar a dimensão indigesta do Evangelho.
O Evangelho nos pede coisas tão difíceis, minha gente, tão difíceis, que honestamente eu preciso dizer que eu ainda não sou cristão. Eu estou tentando ser. E a minha conversão, ela passa justamente por isso. É um processo de reconhecer que eu ainda não sou capaz de fazer as escolhas de Jesus. Eu sei que pode parecer estranho, né? Soar não muito convencional, um padre dizer que não é cristão, mas eu acho que é a minha verdade. Eu poderia dizer que eu sou cristão se eu já pudesse afirmar que tudo o que Jesus me pede eu sou capaz de viver. Infelizmente, muitas coisas que Ele me pede, eu ainda estou tentando. Ele me pede para dar a outra face quando sou agredido, às vezes tenho dificuldade. Sinto um desejo enorme de revidar, às vezes não revido. Então, uma parte da conversão eu já consegui. Mas lá dentro eu ainda interpreto como um desaforo. Então é uma conversão pela metade. Quando é que eu vou perceber que o ensinamento de Jesus já foi definitivamente apreendido por mim? Quando eu já não interpretar mais como um desaforo. Quando eu ouvir a agressão e ela não me atingir mais. Porque eu costumo dizer isso sempre que posso. Por que a agressão do outro me agride? Porque ela atinge a minha vaidade. Se eu não tenho mais vaidade nem ilusões sobre mim, a crítica do outro, eu posso até compreender assim friamente. Não, ela não faz sentido porque eu não sou isso que ela está dizendo. Mas, se aquilo que eu escuto ainda me atinge e me faz sofrer, é porque de alguma forma ainda tenho alguma ilusão sobre mim. Porque mesmo quando eu reconheço que o outro está dizendo algo que tem razão, na crítica que me faz, aquilo pode me soar de duas formas. Ou eu posso entender como uma correção fraterna, ou eu posso entender como uma agressão que eu não gostaria de ter recebido. Está vendo como Jesus precisa alcançar as camadas mais profundas da nossa personalidade? Está vendo como conversão é algo que vai muito além do que nós estamos acostumados a compreender? Dar a outra face não é só não revidar, mas é também você ter um entendimento de que aquilo que o outro está dizendo sobre você já não consegue mais provocar sofrimento, porque você já está consciente da fraqueza que está no seu coração. Então você reconhece, tá bom? Sou fraco mesmo. Eu sei que eu estou falando de uma evolução muito difícil de se alcançar. Mas há outras religiões que não são cristãs que pregam justamente isso. Você sabia que já teve não, né? Porque ela está presente, embora ela seja cada vez mais difícil nos dias de hoje, mas o estoicismo era uma filosofia que propunha isso. Uma total indiferença ao que os outros diziam sobre nós. Por quê? Não se trata de ter uma indiferença por desvalorizar o que o outro diz. É indiferente porque eu já me conheço tanto, eu já entrei tanto dentro da minha estrutura, eu já compreendi tanto a minha fraqueza humana, que o que o outro diz ou deixa de dizer, não me afeta. Do cristianismo a gente chama isso de santa indiferença, que também é difícil. Jesus pede coisas muito difíceis.
Por quê? Porque ele foi um homem que experimentou isso. Nada do que Jesus nos pede, ele não experimentou. Mas você poderia dizer, mas ele teve a facilidade, né? Ele era Deus, mas não se engane. Nós já pregamos muito sobre isso, na última festa da misericórdia, eu preguei muito sobre isso. Muitas coisas que Jesus nos entregou, e entregou às pessoas da sua época, eram resultado de uma humanidade bem educada. Nossa Senhora, São José até um determinado momento, porque nós sabemos que ele morreu cedo, educou muito bem Jesus. A humanidade de Jesus foi muito bem trabalhada. Por isso que o Senhor confiou o seu filho a uma mulher que estava preparada para aquela maternidade. Jesus não podia nascer em qualquer lugar, porque a humanidade dele precisaria ser muito bem educada para ele dar conta da missão que ele tinha. Porque embora Jesus fosse Deus, ele precisou ser educado humanamente. É o mesmo processo de educação que eu e você precisamos passar. Ou você acha que a espiritualidade é um adendo que não compreende a humanidade como uma base para ela acontecer? Não, eu preciso da base humana. É muito difícil para uma pessoa que foi criada dentro de um laxismo moral, com uma dificuldade enorme de saber o que é certo e o que é errado, desenvolver uma espiritualidade madura. Por isso não é incomum você encontrar pessoas que não pensam por si mesmas. Elas estão sempre atrás de um padre, de um pastor, de um guru, de um pai de santo, seja qual for a religião, para obter respostas para os seus problemas. Veja bem, a direção espiritual dentro do contexto cristão, ela é importante para ajudar você a decidir, mas não é o padre quem vai decidir por você. Se você tem necessidade o tempo todo de que alguma pessoa decida por você o que você vai fazer, seria interessante compreender aí a necessidade de um processo terapêutico para amadurecer como pessoa, para depois você ter uma espiritualidade madura também. Não terá espiritualidade madura quem estiver humanamente infantil. Não espere. Uma coisa depende da outra. E não é sem motivo que nós falamos aqui, desde que o mundo é mundo. Desde quando eu me entendo como pregador, eu faço questão de dizer que se nós não trabalharmos as nossas questões humanas, nós não saberemos lidar com as questões divinas. As questões sobrenaturais só poderão ser resolvidas e tratadas depois que nós tivermos resolvido e tratado as nossas questões naturais. Se eu não sou um homem de caráter, se eu não sou capaz de distinguir o certo do errado, se eu não tenho maturidade para assumir as consequências dos meus erros, se eu fico o tempo todo culpabilizando os outros pelo que me acontece, se eu sempre acho que o outro é o responsável pelas desgraças que eu cavei, eu nunca vou desenvolver uma maturidade espiritual. Eu sempre vou orbitar numa espiritualidade infantil, que me coloca diante de um Deus também infantil, que faz tudo por mim, que me protege disso, que me protege daquilo, enquanto quem deveria criar a rede de proteção sou eu. A proteção divina se manifesta na minha proteção humana. Quando eu sou um homem precavido, quando eu começo a pensar bem nas escolhas que eu estou fazendo, no que eu estou trazendo para a minha vida, Deus tem muito mais oportunidade de agir em mim. Sim, conversão é isso. É eu ser capaz de tratar a minha personalidade
fazer cair por terra os meus preconceitos, porque Jesus não era um homem preconceituoso. Essa música Humano Demais, que eu escrevi quando eu ainda era estudante, no mestrado lá em Belo Horizonte, fiz mestrado com os jesuítas, ela fala justamente das escolhas de Jesus, dos embates que ele teve com as autoridades religiosas do seu tempo, com as autoridades políticas. Jesus não tinha medo da verdade. Jesus não era um homem infantil. Ele não corria dos problemas que a sua pregação despertava. Ele enfrentava. Tanto é que o Calvário é um resultado da pregação dele, das escolhas que ele fez. Jesus foi morto por religiosos, primeiramente, que foram eles que entregaram Jesus ao poder romano. O poder romano não viu culpa, devolveu Jesus para eles e ele foi morto. Então Jesus não teve medo das consequências da sua pregação. Ele assumiu até o fim. Isso é maturidade. A maturidade humana que ele demonstrou, que foi um resultado da educação que Nossa Senhora, a Virgem Maria, deu a ele. Então, como é que eu quero ser cristão se eu estou abrindo mão dos caminhos que me amadurecem? Como é que eu posso me dizer um legítimo representante de Jesus se eu não estou disposto a trilhar os mesmos caminhos que ele trilhou para educar o caráter? Semana passada nós falávamos disso aqui, da distinção que é preciso ser feita do alimento espiritual para o alimento do corpo. Por que eu alimento o meu espírito com coisas tão ruins? Que maturidade espiritual eu vou conseguir alcançar tendo uma rotina que não favorece a minha maturidade? A conta não fecha. Se eu quero obter bons resultados na minha vida espiritual, eu tenho que dar passos humanos no caminho da minha maturidade. Porque senão eu vou ficar aí, infantil, achando que Deus resolve tudo. Não é que Deus não possa resolver, é que Ele escolheu não interferir no processo humano que nós escolhemos. Isso chama-se livre-arbítrio, que aliás dá uma reflexão longa. Somos livres? Somos livres para escolher o que estamos escolhendo? No programa retrasado nós falamos de uma moça que, mesmo reconhecendo que o relacionamento dela era abusivo, ela não conseguia terminar. Mesmo sabendo que o relacionamento fazia mal, ela não conseguia colocar um fim. Por quê? A mente fica dominada pelo invasor. E eu falava, viciar-se em pessoa é tão grave quanto viciar-se em substâncias tóxicas. Eu sei que me faz mal e não consigo parar. Por quê? Eu perdi a minha liberdade de decidir. Eu não consigo mais decidir pelo melhor para mim. Então, até o contexto da liberdade precisa ser refletido muitas vezes. Com que nível de liberdade eu atuo? Conversão é isso também. É libertar a liberdade. A liberdade é um dom. Eu recebi, você recebeu. Mas eu preciso todo dia libertar a minha liberdade. Como? Livrando-me dos vícios, fazendo o meu esforço para manter uma disciplina que me coloque numa rotina saudável, controlando o que eu como, o que eu bebo, a hora que eu durmo, como durmo, com quem eu ando, onde trabalho, como ganho o meu dinheiro e, sobretudo, qual é o alimento que eu dou para o meu espírito. Por isso, com toda a honestidade, eu preciso dizer, eu ainda não sou cristão, eu estou tentando ser. Por isso que em muitos momentos da minha vida eu fui incoerente. E eu preciso admitir as incoerências da minha vida.
porque senão eu estou sendo desonesto com você, comigo e com Deus. Como dizia São Paulo, às vezes o bem que eu quero eu não faço, e faço justamente o mal que eu condeno, às vezes equivocado, achando que estou fazendo um bem e vou lá e cometo um erro, que o inimigo é assim, ele é ardiloso. Muitas vezes ele vai me convencer de que aquilo é o melhor a ser feito, e porque eu estou pouco aberto à ação do Espírito, também falávamos sobre isso nos programas anteriores. Se quiser rever, pega no CN Plus aí, baixa o aplicativo, veja o programa da semana passada, veja o da semana retrasada. Ao longo do mês nós estamos falando sobre a importância da oração na nossa vida. A oração é um estado de espírito que me permite ouvir a voz de Deus dentro de mim. Porque muitas vezes eu, na hora de rezar, volto os olhos para o céu. Particularmente acho que esse movimento físico está errado. Abrir os olhos, ou melhor, fechar os olhos, levantar os braços e colocar a cabeça na direção do céu, numa posição vertical, é apenas uma forma de dizer, eu estou buscando o que há de mais alto existe. Mas não se engane, o que de mais alto existe está dentro de você. Se você quiser buscar o que de mais alto existe, terá que entrar dentro de você. Terá que andar os seus caminhos, os caminhos do seu amadurecimento humano. Tornar-se cristão é você andar os caminhos do seu amadurecimento humano, sob o influxo da graça de Deus, porque se eu achar que é somente um esforço meu, eu estou cometendo uma heresia chamada pelagianismo. Pelágio foi um sacerdote que disse que eu posso conquistar a salvação somente com meu esforço. Não. Santo Agostinho vai nos dizer que até mesmo para eu reconhecer o pecado em mim, eu já tenho que estar sob o influxo da graça. Deus se antecipa em tudo. Então, para eu percorrer o caminho humano da minha conversão, Deus já está agindo em mim. Então, será uma ação humana sempre amparada pela ação divina. Se quiser alcançar o que de mais alto existe, tenha a disposição de entrar nos caminhos escuros da sua história, curar os seus traumas, reorientar suas condutas e fazer bem as escolhas no dia de hoje. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Até a semana que vem, se Deus quiser. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais para empreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender, e aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado.